Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos nós aqui, né, iniciar a nossa 14ª semana de videoaulas. A cada semana a gente avança mais um pouquinho, né, pessoal? Infelizmente a gente não retornamos ainda. Mas é isso aí, nossos encontros estão sendo muito bons, né? Graças a vocês estão tendo envolvimento, né, de atividades, a realização dos TDs. E essa semana, né, que vai ser a nossa semana de TD novamente, a tia Diana vai trazer a semana de revisões das disciplinas que atendem aí para o TD, né? Então, a nossa aula de língua portuguesa hoje nós vamos fazer um resumo do que a gente viu no conteúdo sinônimos e antônimos e no outro conteúdo também, palavras com G e palavras com o J, né? Então, vamos lá. Sinônimos e antônimos. Sinônimos, pessoal, o que são sinônimos? São palavras de sentido semelhante, ou seja, que significa a mesma coisa, tá? O que eu quero dizer que aquilo é a mesma, que uma palavra é a mesma coisa, significa a mesma, tem o mesmo sentido, tá? Então, vamos lá para o exemplo. Marília está alegre. O mesmo sentido de estar alegre é estar feliz. Então, Marília está feliz, tá? Esse é o sinônimo de alegre, feliz, tá? João comeu um bolo delicioso. O que eu quero dizer com delicioso? A mesma coisa que delicioso é um bolo saboroso, é um bolo gostoso, tá? Existem outras palavras de mesmo sentido, não de sentido contrário, do mesmo sentido, porque nós estamos falando ainda do sinônimo, tá? Então, para delicioso, eu encontro a outra palavra, saboroso, gostoso, tá? Então, são essas as palavras de mesmo sentido, sentido semelhante, que se assemelham entre eles, tá certo? Então, João comeu um bolo delicioso, João comeu um bolo saboroso. Marília está alegre, Marília está feliz. Esse é o sinônimo. E aí eu vou trazer aqui, né, alguns exemplos que pode ser que ocorra algumas palavrinhas dessas ser aí do TD de vocês, tá bom, pessoal? Então, mais alguns exemplos de sinônimos. Sinônimo de longe, distante, está bem distante, está longe, né? Sinônimo de alegre, contente ou feliz, né? Como lá no primeiro exemplo. O sinônimo de achar é encontrar. Eu achei a chave, eu encontrei a chave, né? Achar é a mesma coisa que encontrar. Sinônimo de casa, moradia ou lar, tá, pessoal? Moradia ou lar, né? Que significa a nossa casa. E o sinônimo de acabar é terminar. Acabar, terminar, né? Acabou de terminar, não. Acabar. Iremos acabar com a festa. Iremos terminar com a festa. É mais ou menos por aí, tá bom? Esses são os sinônimos que têm o mesmo sentido. Agora, nós vamos conhecer, pessoal, os antônimos, que são palavras que representam o sentido contrário. Como assim, tia Diana, o contrário? O contrário de magro é gordo, o contrário de preto é branco, o contrário de cabelos longos, cabelos curtos. O contrário de dia, noite, é o contrário, né, daquilo que se está dizendo. Então, no exemplo, Paulo é magro, Paulo é gordo. A árvore é muito alta, a árvore é muito baixa, é o contrário. Deixa eu ver se eu coloquei. Sim, coloquei mais alguns exemplos. O contrário de limpo é sujo. O contrário de apagou é acendeu. E o contrário de acendeu? Apagou. O contrário de ligou, desligou. O contrário de feliz, triste. O contrário de amargo, doce. Esses são os antônimos. O antônimo de sujo, limpo. Aquele rio está muito sujo, aquele rio está muito limpo. Eu tomei um café muito amargo, eu tomei um café muito doce. Ou eu tomei um café que estava muito doce, eu tomei um café que estava muito amargo. Sempre o contrário, tá, gente?
Se no exemplo tiver doce, o contrário vai ser amargo. Se tiver amargo, o contrário vai ser doce, ok? Então, os sinônimos são palavras de sentido semelhante e os antônimos são palavras que apresentam sentido contrário, tá? Então, deu para, né, pegar aí um pouquinho mais essa dica. Então, vamos lá. Agora, nós vamos aqui para a nossa palavras com G, GI, JE e JI. Bom, na nossa videoaula a gente teve alguns exemplos, a gente teve alguma explicação de quando se usa o G, de quando se usa o J. Apesar dessas palavras apresentarem o mesmo som, né? O mesmo som quando pronunciadas com as vogais E e I, tá, gente? Quando se pronuncia com E e com I, tem o mesmo som, de G e de J. A questão é a escrita mesmo e a memorização, porque não existe uma regra. Lembra que na videoaula a gente conversou sobre isso? E não existe uma regra. O que existe são dicas. No caso aí, a dica da vogal E e da vogal I é usado tanto o G como o J. Então, tia Diana, como é que eu sei? Memorizando a grafia dessa palavra mesmo, tá certo? Então, vamos lá. As palavras que são escritas com a vogal E e I, com o G, ferrugem, e o hoje. Se eu tivesse colocado o hoje com o GE, ficaria a mesma pronúncia, mas o hoje não é com GE, é com JE. Tia Diana, mas por quê? É a origem da palavra mesmo, tá? Já é a origem da palavra, já vem assim, nós não vamos mexer nisso, né? Ligeiro, gorjeta, né? Ó, G de ligeiro e G de gorjeta é a mesma pronúncia. A tia Diana até deixa aí um pouco especificado em cor diferente para que vocês possam alinhar aqui, né? O que a tia Diana está querendo mostrar para você, visualmente você consegue localizar o que a tia Diana está dizendo, né? Então, vamos lá. Agora, palavras com a vogal I. Vigilante e canjica. O G de vigilante e o G de canjica têm a mesma pronúncia, porém não é a mesma escrita. Regime e giló. O G de regime e o G de giló também apresentam a mesma pronúncia. Então, gente, tia Diana, então, é só memorizar qual é a palavra que é escrita com o GI e qual é a palavra que é escrita com JI, porque a regra não tem, é só a dica mesmo, tá? Então, vamos lá mais um pouquinho. Diana, mas eu lembro que você trouxe algumas dicas lá na videoaula? Sim, exatamente. A letra G, ela representa o som de J quando é empregada nas vogais E e I. No caso das palavras com G e com G, elas apresentam o mesmo som de J, né? Que até eu especifiquei aí no gibi, no gesto e no gesso. Agora, uma dica, que quando se usa o G e não o J, tá? Quando as palavras terminam em agem, igem ou ugem. Nesse caso, gente, por exemplo, lá no nome imagem é com o G, não é com o J. Então, quando aparecer lá no TDzinho de vocês, complete com o G ou com o J, eu lembro que a tia Diana colocou umas dicas lá na videoaula que as palavras terminadas em agem, igem e ugem é com G. Então, logo eu vou completar com a letrinha G. Pronto, essa é a dica, tá, pessoal? Do G. E mais alguma dica quando se usa o G? Quando elas também terminam em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. No caso do contágio, do colégio, do vestígio, do relógio e do refúgio. Essas palavras todas são com o G e não com o J, tá? Se aparecer algumas dessas palavras no TD, logo vocês vão saber, tá? E quando eu uso o J, tia Diana? Quando é que eu uso o J? O J, pessoal, aqui, né? No caso das vogais mesmo, quando elas são acompanhadas com a vogal E e I, mas nesse caso, elas apresentam o mesmo som do G, então é só ter cuidado mesmo, tá certo? Com essa escrita e diferenciar do G, quando elas terminarem nessas terminações que eu mostrei, tá? Se elas terminarem nesse caso, é G.
Caso não, é J, tá certo? Essa é a dica que a tia Diana traz para vocês sobre as palavrinhas com G e com J, tá bom, pessoal? Então, não tem uma regra específica, mas tem algumas dicas. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar. Também dá uma olhadinha no livro, tá, pessoal? Olha, não esqueçam, tá certo, de fazer a pesquisa do livro de vocês, tá bom? Deixa eu só aqui parar nessa tela e conversar um pouquinho mais com vocês sobre a realização desses TDs. Pessoal, olha, eu sempre falo para vocês não se prenderem só à videoaula, e sim ao livrinho de vocês também, tá certo? Porque tem definições, conceitos, que lá no livro tá bem especificadozinho. Na realização do TD de vocês, na correção, aliás, me perdoe, na correção, a tia Diana especifica a página, tá certo? Para que você perceba que a tia Diana trabalhou com livro, tá certo? Os conteúdos trabalhados aqui, gente, todos estão no livrinho de vocês. Algumas explicações eu dou uma enxugada, eu dou uma revisada e um resumo, né? Eu vou aqui fazendo um resumo para que não fique tão amplo, tão grande, extenso, e eu resumo de maneira que vocês podem compreender, que eu tenho certeza que eu conheço vocês, eu conheço o nível de aprendizado de vocês, eu sei que vocês são capazes de compreender. Então, assim, tem perguntas que lá no livro tá muito igual, sabe assim, a pergunta que a tia faz tá muito claro, aliás, tá muito claro a resposta. Porém, às vezes vocês dão uma escorregadinha e acaba fazendo uma troca, uma confusãozinha na resposta, tá? Então, a dica, sempre se auxiliem pelo livro também, porque aqui na videoaula é uma revisão de conteúdo, a gente vai revisar um pouco do que a gente viu, mas no livrinho de vocês tem um pouco mais especificado, tá certo? Mas não deixe de olhar a videoaula, não deixe de ter atenção, porque tem explicações que eu trago assim tal e qual também, tá bom, meus amores? Olha, eu desejo uma super semana para vocês, tá certo? Que vocês possam realizar os TDs com sucesso e qualquer coisa, tá bom? Não deixem de se auxiliarem pelo livro de vocês. É muito importante, tá, criançada? Então, super beijo, a gente se vê na próxima aula.